Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos ao vivo agora, na nossa live de sexta-feira. Hoje nós vamos ter um tema muito importante, já avisei vocês ainda agora. Peço desculpas, tive alguns contratempos e não consegui avisá-los. Já tinha avisado ontem, mas normalmente eu gosto de postar antes, para que vocês se programem com um pouco mais de antecedência. De qualquer maneira, estamos juntos. Temos vindo, né, vocês que estão acompanhando, temos vindo aí desde semana passada, abordando temas todos focados aos relacionamentos, tanto pessoa a pessoa, como com nós mesmos. Na quarta-feira, falamos a respeito dos relacionamentos românticos, né? Não vou descrever tudo que conversamos até agora. E hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante. Eu acredito, para mim, na realidade, cada um tem uma sensibilidade para determinadas coisas. Para mim, o tema família é o tema principal. Em parte, abordamos ele na quarta-feira, quando falamos de relacionamentos românticos, conjugais. E hoje nós vamos abordar a situação de pais e filhos, os relacionamentos que se começam de um jeito ou de outro, por bem ou por mal, melhores ou piores, desde que nascemos, né? O ser humano, ele é um ser dependente, que precisa ser cuidado, e desde então, desde que a gente toma consciência das coisas, nós vamos estar nos relacionando. Então, é isso. A importância de que nós vejamos o que acontece a partir do nascimento, nessa primeira relação, na grandíssima maioria das vezes, das crianças com os seus pais, ou com aqueles que desempenham o papel de pai e mãe para aquela criança. Às vezes, não são os pais biológicos, mas sempre temos alguém que vai desempenhar essas funções. E esse contexto, Freud e Jung já falavam, os dois de determinadas formas, mas afirmavam que aquilo que acontece na infância vai nos marcar por toda a vida. Pode nos marcar de uma forma positiva, pode nos marcar de uma forma não tão positiva. Vamos lembrar de quando conversamos sobre sabotadores, sobre hábitos e tudo mais, que todas essas coisas tinham uma origem, uma gênese, na maior parte das vezes, lá na infância, dentro desse contexto. Por isso, a importância do que nós vamos estar falando hoje. São áreas, são pontos em que cada ação, cada situação que se vê ou que se vive, poderá ser uma encruzilhada na rota, na vida de cada um de nós. Então, sempre que possível, se a gente tem uma conduta profilática, né, se a gente tem uma visão de evitar problemas, isso será melhor. É claro que nem sempre as coisas são planejadas, são estruturadas. Procriar é uma das atividades básicas lá, desde sempre, na nossa porção mais animal, no nosso cérebro reptiliano, né, a sobrevivência, a procriação. Então, o que acontece mesmo hoje em dia, os filhos, às vezes, vêm fora do desejo, fora do contexto, fora das melhores possibilidades. Muitas das vezes, eles são desejados, são esperados, mas as pessoas entendem, até por uma questão dos hábitos, né, que aquilo é uma sequência. Nossa, eu nasci, meus pais me cuidaram da mesma maneira que meus avós cuidaram dos meus pais, eu vou cuidar dos meus filhos e assim sucessivamente. O que a gente quer passar
uma das coisas que a gente quer passar, não o Fábio Vilaça que quer passar, mas que é importante a gente saber, ainda mais hoje em dia, com a possibilidade que a gente tem de chegar e buscar conhecimentos, que é muito importante que a gente se torne consciente, não enquanto profissional, como um médico, um psicólogo, um psicopedagogo, enfim, um educador, pessoas que são profissionais e que sabem conduzir determinadas situações, e inclusive pessoas que podem nos socorrer, podem nos ajudar na nossa tarefa de pais com os nossos filhos. Mas o que importa lembra que a gente conversou em algumas lives anteriormente, porque, na realidade, o núcleo comum de relacionamentos, ele já que é comum, ele atende a todos os tipos de relacionamento, inclusive o relacionamento pais e filhos. A gente chegou a comentar e explicar a importância da gente ter clareza para gerar uma ação. Quanto mais clareza a gente tiver para tomar uma atitude, uma ação, tanto melhor, porque a gente vai procurar agir da maneira que a gente julgue mais adequada. Então, se a gente vai pretender ter filhos, ideal seria que a gente tentasse, não de forma tão rigorosa, mas que a gente tentasse situar esse momento para que a gente possa se preparar. Porque, meus amigos, minhas amigas, aqueles que são pais, aqueles que pretendem, acredito que a maioria de vocês, precisamos estar cientes de que é uma missão, de que é um compromisso, que é uma coisa linda, maravilhosa, sensacional, mas como todo o resto, se a gente for só naquilo que a gente acha, se a gente for só ficar na repetição das coisas que aprendemos e que nos foram incutidas pelos hábitos, pelos nossos antecedentes, pelos nossos pais, pelos nossos avós, então aí o que a gente vai ter é que, em vez de aproveitar cada momento das nossas vidas para evoluir, para crescer, para expandir, a gente vai tender a ficar num ritmo ali morno, numa média, numa situação, entende, de pequenas oscilações, mas sem decolar. Então, dito isso, vamos passar a traçar alguns comentários, algumas coisas. O assunto é vastíssimo. Seria um curso específico para a gente ter uma preparação de paz, tipo um curso de paz, como existem. E não é, obviamente, o local ou a intenção dessa nossa conversa hoje, mas apenas nos ligar, nos antenar e, claro, obviamente, aproveitar a oportunidade e sedimentar e colocar no nosso campo de percepção, no nosso campo de conhecimento, alguns conceitos. É uma coisa muito interessante que a gente sabe que sabe algumas coisas. Eu sei que eu sei falar português. Eu sei que eu não sei falar alemão. Isso tudo está dentro do meu campo de saber, de conhecer. Eu sei que sei falar português e eu sei que eu não sei falar alemão. Só que tem coisas para todos nós, e está tudo bem, porque ninguém sabe tudo, não tem como. Mas tem coisas que a gente não sabe que não sabe, tem coisas que a gente não sabe que existe. E na medida que a gente desconhece, que a gente não está ciente daquilo, a gente tende a ir no efeito manada, a gente tende a ir no sentido assim do para onde a onda está levando a gente. E nem sempre é aquele lugar, não são aqueles objetivos para onde a gente está se dirigindo, se deixando levar. Então,
Primeira coisa que é muito importante, que eu gostaria de estar comentando com vocês, é que a gente, por vezes, idealiza a esposa, idealiza o trabalho ideal, o emprego ideal, idealiza o mundo ideal, e idealizamos os nossos filhos ideais. A gente busca ideais. Igual a história que eu contei lá do cavalo, do fazendeiro chinês e tudo. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim isso. Depende, né? Depende. Mas o fato é a idealização, o mundo ideal, o filho ideal, a mulher ideal, ela só existe dentro da nossa cabeça. Essas coisas ideais só existem dentro da nossa cabeça. Então, é válido para, de repente, dar um direcionamento. Para a gente, tipo, como tem um ditado, ou um dizer budista, zen budista, que fala que você mira na lua e acerta nas estrelas. Então, a gente imagina uma situação ideal, seja ela em que campo for, e isso pode nos ajudar a andar, a buscar, a ir por uma meta. Mas a gente precisa estar ciente de que, ao a gente se prender muito ao idealismo, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo altamente prejudicial a qualquer relacionamento é gerando uma expectativa que o outro nunca vai poder satisfazer. Não tem como. Por mais que eu diga, por mais que eu fale, que eu explique, olha, meu filho, eu quero que você seja assim, por isso, por isso, por isso, por aquilo. A gente viu até na live passada, só o delay, só a pequena diferença entre o que eu digo e o que o outro, o ouvinte, a pessoa com quem eu estou conversando, com quem eu estou falando, vai entender, só isso já faz com que não bata. Então, aquilo que é o meu ideal só existe dentro de mim. E chega a ser uma maldade, chega a ser uma desinteligência a gente esperar que o outro nos satisfaça. É, na realidade, um ato de desrespeito, é um ato de violência. Vejam, eu fiz isso, eu ainda faço isso, faço menos, mas já contei para vocês e que a minha fraqueza, que os meus defeitos possam ser de alguma utilidade para alguém. Eu forcei muito a barra em alguns pontos de idealização em relação a muitas coisas na minha vida, inclusive meus filhos. Hoje, eu percebo com muita clareza, e isso faz parte desse processo que já contei para vocês, de autoevolução, de autoconhecimento, entende que está aí para todos nós. Então, não vamos idealizar nossos filhos, vamos orientá-los, vamos apoiá-los, vamos passar a nossa experiência, mas vamos respeitá-los e vamos aceitá-los. Vamos receber nossos filhos, entende, com o amor, não pelo que eles possam ser para satisfazer os nossos desejos, nossos anseios, nossas idealizações, mas para que sejam verdadeiramente tudo de maravilhoso que eles podem ser. E não os meus filhos ou o seu filho, mas os filhos, porque todos somos filhos de alguém. Somos tão iguais que todos somos filhos de alguém. Até o bebê de proveta, se tiver alguém que queira questionar isso, ele é filho de alguém. Biologicamente, houve uma mudança de caminho habitual, mas ele não veio do nada. Ele teve que vir de uma célula que veio de um lado, uma célula que veio do outro, se juntou e ele está aí. Bom, continuando, vamos então
lembrar uma coisa que eu já falei. Queria comentar com vocês o seguinte. Tem um filme, o Divertidamente, Inside Out, em inglês. Esse filme, ele, na realidade, eu lembro que eu comentei, não sei se foi na primeira ou na segunda live, mas ele bate como uma luva para o que nós estamos conversando hoje. É de 2015, se não me engano, esse filme, se eu não estiver enganado. Mas, enfim, esse filme, ele conta, é um desenho animado, né? Mas muito bem feito. Mas mais do que o visual, que a narrativa cinematográfica dele, que é muito cativante, e muito cativante por quê? Porque mexe com emoção. Como todos os filmes, como todas as histórias, elas se tornam interessantes porque mexem com emoções. E esse filme, além de mexer por causa da narrativa cinematográfica com as emoções, ele se baseia exatamente nas emoções da Riley, que é a personagem, a menina, que é a protagonista do filme. Esse filme, ele teve uma assessoria de psicólogos, inclusive do Paul Ekman, que é um cara, assim, exponencial nessa questão de comportamento e de emoções. É um psicólogo de ponta. Esse cara desenvolveu muitas pesquisas entre 1970 e 1980 e que, na realidade, comprovaram, coisa interessante, comprovaram uma abordagem que Charles Darwin, lá em 1860, por aí mais ou menos, né, a coisa da evolução das espécies e tudo mais, mas não foi só isso que Darwin falou, pensou, enfim, orientou nos estudos dele. Darwin encontrou as mesmas emoções básicas que Ekman, já agora, 1970, 80, conseguiu, de forma bastante científica, comprovar a existência. Então, o que significa emoções básicas? São emoções que já vêm inatas, naturalmente, com todos nós, independente de país, raça, cultura, condição socioeconômica, não depende disso. Seria muito longo, e eu não sou a pessoa que detém o maior conhecimento aprofundado a respeito, mas isso, o que eu estou dizendo é absolutamente real, cientificamente comprovado. O detalhe do Ekman é que ele conseguiu comprovar aquilo que o Darwin, lá em 1860, já falava, em cima da mímica facial. Foi um estudo bastante prolongado, daí de uns 20 anos, onde, hoje em dia é muito usado, né, os microgestos faciais. Quem sabe ler esses microgestos consegue perceber a pessoa num nível muito, muito, muito grande. Mas mesmo que a pessoa não seja treinada para isso, todos nós, inconscientemente, subconscientemente, enfim, sem estar pensando isso, nós conseguimos perceber, é aquela tremidazinha, o olho sobe, desce, e isso, volto a falar, isso é uma coisa que não se prende à cultura, a país, à religião, ou isso é aquilo, isso é universal e inato. E essas 6 emoções básicas, elas são a alegria, a tristeza, a raiva, nojo, medo e surpresa. Quem já viu o Divertidamente, e aqueles que aceitem a minha sugestão de ver, e eu enfatizo isso, vão entender, vão lembrar ou vão entender que são exatamente aquelas figurinhas que estão dentro da cabeça da Riley no filme. São bonequinhos, né? São pessoazinhas que têm essas características. Alegria, nojo, raiva, a nojinho, né? Nossa, chuchu, Deus me livre! E aí você vê
eles lá dentro da cabeça da menina, olhando pelos olhos dela, tendo essas reações, e a menina, né, a câmera corta para fora e a menina lá na mesa fazendo careta para o pai que não quer comer aquilo. Então, é muito, muito interessante. E o Paul Ekman, esse cara, ele deu assessoria para esse filme. Eu, quando vi o filme, eu já vi esse filme umas 3 vezes, inclusive eu tive que fazer uma monografia em cima desse filme, a respeito dessas coisas todas. Mas eu não sabia, eu soube disso recentemente, eu não sabia disso. Eu sabia que tinha tido um puta suporte de psicólogos, a coisa é muito bem feita e muito bem fundamentada, mas eu não sabia que tinha sido o Ekman, e fiquei sabendo há um tempo atrás. Então, a única diferença é que depois vocês vão ver, ou lembram ou vão ver, que esses personagens dentro da mente da Riley, que são as emoções básicas, na realidade não são 6, são 5. E aí vai só um comentário para ficar registrado. A personagenzinha dentro da mente da Riley, que é a alegria, ela desempenha, inclusive quando você está ciente disso e que você vê o filme com os olhos de querer interpretar a coisa à luz da psicologia, da mente e tudo mais, você vê que ela tem as reações de surpresa, né? Porque todos nós, né? De repente você faz uma surpresa, você abre o olho assim, nossa! Isso é em qualquer lugar. Estudos subsequentes falaram o seguinte, que mas se eu pego um asiático, uma pessoa de origem asiática, um japonês, um chinês, enfim, e um americano, um ocidental, um canadense, um brasileiro, eles são diferentes, eles não reagem. Sim, não é que a cultura vai determinar tudo, mas ela vai influenciar. Claro que ela vai influenciar. Ela vai dar uma diminuída nisso. Por isso a questão dos microgestos faciais. O estudo do Ekman não foi aquele abrir, nossa, que surpresa. Não foi isso. É aquilo que não consegue ser abolido, que não consegue ser educado pela cultura, vamos dizer assim, não consegue ser aculturado. Então, alguém que tenha uma determinada educação, que faça parte de uma determinada cultura, ou etc., ela pode abolir assim, as aparências mais extremadas, mas ela não consegue abalar tudo. Então, na medida que todos nós temos isso, fica muito conveniente que a gente saiba lidar com essas coisas. Porque ao eu saber lidar com uma coisa que é comum, eu consigo me posicionar adequadamente em todos os meus relacionamentos. E isso aí é independente de ser pai, filho, de ser uma criança e tudo mais. Hoje o assunto é especificamente essa relação pai-filho, mas vocês podem transpor, como tudo que a gente vem falando, a gente pode conectar e a gente pode integrar, entende, no todo de qualquer situação. Quando a gente estudou hábitos, nós vimos que os hábitos eles tendem a gerar uma economia de energia para a gente, para o nosso cérebro. E aí, a repetição de padrões, que são os hábitos, né? Ela vai acontecer também nisso, que é aquilo que a gente estava falando. O tipo de educação que eu recebi dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, é muito impactante, determina muito, mesmo que eu me esforce, mesmo que eu estude, mesmo que eu saiba, mas eu vou pegar conhecimento, e vou misturar com aquilo que eu estou trazendo. Então, é importante para que a gente chegue a tomar as decisões adequadas enquanto pais, enquanto educadores, enquanto pessoas, cada hora assumindo um papel, que a gente tenha esse poder. Por exemplo, se a gente chegar e for ver como é que eu vou lidar para educar meu filho? Será que
que eu tenho que botar na linha? Sim, eu tenho que botar na linha, vamos dizer assim, mas com que intensidade? Um rigor excessivo é bom? Não, a gente sabe que não. Mas então, se não é rigor excessivo, eu vou super proteger ou eu vou mimar? Não, também não é isso. Eu vou dar excesso de liberdade ou eu vou prender demais? Como é que eu vou interagir com essa criatura, com essa criança que Deus me colocou ali para eu tutelar, para eu começar esse processo e que vai, que nem Freud e Jung falou, impactar durante toda a vida da pessoa? Aí a gente volta à questão do conhecimento. Nós não vamos acertar sempre, mas a gente deve buscar acertar, a gente deve buscar se adequar. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente tem que estar lidando e vivenciando o momento presente. Lidar com um filho de 1, 2 anos de idade é uma situação. Lidar com um filho de 5, 6, 7 anos de idade é outra situação. Lidar com um pré-adolescente, lidar com um adolescente, são nossos filhos, sempre os serão. Mas eles estão mudando. E nós estamos mudando. Então, todos aqueles critérios de ter empatia, de ter atenção plena, de convivermos, de trocarmos, de respeitarmos, tudo isso precisa ser exercido. Mas precisa ser exercido da mesma maneira, por exemplo, quando a criança é muito pequena, como quando nós vamos para a escola, começar o nosso aprendizado, e o professor vai começar a ensinar a gente 1 mais 1 é igual a 2, ou qualquer coisa que o valha, que é o que a gente pode aprender naquele momento. Ele não pode nos cobrar, ou não pode querer nos ensinar alguma coisa de uma equação mais elaborada, de uma matemática um pouco mais à frente, ou falar, entende, de física quântica, ou qualquer coisa, porque não bate. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente tem que entender que aquele serzinho, que aquela criança, ou que aquele pré-adolescente, ou que aquele adolescente, ele está amadurecendo. Ele é uma fruta no pé ainda não pronta para ser colhida, que precisa ser tratada. É uma flor, podemos falar de várias maneiras aqui, bonitas e tudo mais, mas ele ainda não está pronto para voar. E é a nossa função enquanto pais prepará-lo, fazer o nosso melhor. Então, a gente tem várias coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por vezes eu vi... Isso eu já tinha um conhecimento pelo fato de ser médico e tudo, então, por exemplo, isso me ajudou. Eu não tinha uma expectativa em relação aos meus filhos de que eles não podiam fazer cocô na fralda, porque não, vamos tirar a fralda o mais rápido possível, porque não sei o que. Não. Por quê? Porque eu sei que o controle de esfíncter depende do aprimoramento, da evolução natural que acontece nos primeiros meses, primeiros anos, do sistema nervoso, das interações do sistema nervoso com o sistema muscular, com os esfíncter, com as musculaturas que estão envolvidas em a gente conseguir controlar o desejo de evacuar, de urinar. Então, quando a criança faz cocô, ela nem... Eu estou falando dentro do processo evolutivo normal. Existem as situações em que há uma disfunção e que há alguns problemas que podem acontecer e que a criança já tem as condições físicas, fisiológicas de controle, mas por outros motivos. E aí, até aproveitando o gancho para colocar para vocês, uma coisa que eu sempre falo, tudo que nós estamos falando aqui, tudo, absolutamente tudo, de mente, de conhecimento embasado em psicologia, não sei o quê, eu não estou falando por ser médico, eu não estou falando para médicos ou para psicólogos, eu estou falando para pessoas comuns. Todo esse conhecimento não é um conhecimento
específico, especializado de profissionais da área da saúde ou qualquer coisa que o valha. Porque os objetivos que nós temos nessa conversa aqui é nos potencializar, é nos ajudar a evoluir enquanto pessoas. Os casos disfuncionais, os casos de doença ou qualquer outra coisa não são para serem tratados aqui e que isso fique bem claro. Mas o fato é, então, muitas vezes, caindo naquela coisa, eu não sei isso. Nossa, eu estou ajudando meu filho para ele tirar logo ali a fraldinha. Não, meu filho, vamos botar a cuequinha, não sei o quê, e a criança ainda não consegue, ela nem entende ainda às vezes. Então, se a gente tiver essa orientação, se a gente buscar essa orientação, e hoje, de novo, eu não sei quantas vezes eu vou falar isso, mas eu sou um entusiasta do lado bom da disseminação do conhecimento pela internet. E tudo na vida tem coisas boas, tem coisas ruins, mas vamos focar na coisa boa. O acesso a informações que a gente tem hoje em dia é uma coisa fabulosa. É extremamente barato, cada vez mais, você ter acesso a boas informações. Precisa saber escolher? Precisa, mas não é nada tão enrolado assim. Então, busque isso. Mas, feito isso, vamos partir para aquilo que a gente tem como compromisso de tentar falar muito o embasamento, a motivação de tudo isso, mas partir para a ação. Porque se a gente não agir, a gente não muda, a gente fica só no campo das ideias e não concretiza. A gente tem que concretizar. Nossos filhos e nós mesmos só vamos melhorar, só vamos evoluir se a gente pegar o conhecimento e jogar ele no mundo real. Se a gente conseguir implantar isso verdadeiramente, né? Tem até um negócio que diz que conhecimento sem ação é ilusão. E é verdade. A gente, nossa, eu sei muito, mas não aplica nada, né? Então, vamos saber, porque também ficar aplicando a bangu, né, de qualquer maneira, ou por achismo, também não vai levar a lugar nenhum. Então, conhecimento, ação e conhecimento é como se fosse dois remos, né, de um barquinho. Você tem que ir puxando com um remo e puxando com o outro, e aí, com isso, as coisas vão acontecendo, vão andando. Separei aqui para vocês algumas coisas, algumas linhas mestras para que a gente guarde isso. E, a partir daí, comece a desmembrar no dia a dia daqueles que têm filhos, daqueles que têm netos, que são, né, filhos dos filhos, mas que tantas vezes, entende, estão sob o nosso cuidado. Isso é um detalhe muito importante. Respeitar os filhos não é só enquanto eles são crianças. Nós tivemos nossas chances no momento que tínhamos filhos pequenos. Isso não significa que a gente não vai ajudar nossos filhos enquanto avós, por exemplo. Mas nós temos que respeitar e dar a chance deles crescerem enquanto pais. Por um detalhe muito importante que eu vou estar comentando daqui a pouco, mas já vou adiantar. Enquanto pais, na hora que temos nossos filhos, e na hora que ajudamos eles a crescerem, nós crescemos como pessoas, nós precisamos crescer como pessoas. Porque se nós não, nesse processo, se nós não evoluirmos, não gerarmos autoconhecimento, a gente não sai daquele padrão de repetir, entende? O que meus pais faziam, o que meus avós faziam, e fica tudo sempre igual. Se a gente tiver que decolar, se a gente tiver que subir, melhorar, passar para o próximo nível, nós vamos ter que nos transformar. E nós vamos nos transformar usando conhecimento e usando ação. Autoconhecimento e autoação, agindo, buscando, fazendo as mudanças, não sendo teimoso de manter um comportamento apenas porque é um hábito, porque é fruto de uma repetição aí de uma vida inteira. Então, primeiro ponto, ame incondicionalmente seu filho, mas não pelo que você idealiza que ele venha a ser, não para que o seu desejo se concretize. Ame-o pelo que ele é.
estimule-o a descobrir, para que ele descubra quem ele é, o que ele quer, qual é a coisa boa que ele veio fazer aqui nesse mundo. Isso é uma crença, isso é uma posição minha, não está fora de contexto aqui, mas, enfim, eu acredito que todos nós, se viemos ou não com um carinho, olha, você tem que fazer isso, sei lá, não sei, mas que todos nós, carimbados previamente ou não, temos coisas muito boas para fazer nesse mundo, isso não tem como negar, só depende de nós. Falamos, na quarta-feira falamos dos exemplos das pessoas que têm essa ou aquela dificuldade, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, falamos do Rick Chester, não sei o quê, e tantos outros exemplos, entende? Podemos fazer, temos condição de fazer. Não é fácil, não é tranquilo, nem sempre é do jeito que a gente quer, mas nós podemos evoluir. Isso não tem jeito. Segundo ponto, conhecer os aspectos básicos de comportamento. Já falei antes. Então, agora o que eu estou fazendo é, tudo que a gente falou, eu estou tirando o falatório todo e gerando tópicos. Então, ame incondicionalmente. Não cobre que seu filho seja aquilo que você quer que ele seja. Faça e dê todo o apoio e condições, não fazendo por ele, mas apoiando ele, para que ele... isso é amor, né? Para que ele seja tudo que ele pode ser de melhor nessa vida. Conheça o básico a respeito dos comportamentos que a gente vem conversando. Falamos de hábitos, falamos de sabotadores, falamos de análise de perfil comportamental. Tudo isso. Tudo aquilo que a gente falou de executor, de comunicador, de analista, de planejador, lembram disso numa live, eu acho que foi a 4ª ou 5ª live? Todos esses... E volto a dizer, não é como um especialista, um analista comportamental como eu sou e outras pessoas são. É aqueles conceitos básicos para que você possa olhar seu filho, porque isso já está lá. A partir dos 7 anos, essas coisas já tomaram forma, elas já se exteriorizaram. No Divertidamente, vocês vão ver, quem não viu, que nessa fase, 7, 8, 9 anos, que as coisas já se condensaram. Elas já estavam sendo formadas, mas elas se exteriorizam, elas se demonstram mais a partir de então. Então, daí a gente vai fechando esse ciclo. Amanhã vamos ter a nossa última live dessa jornada, Evoluindo Juntos, com essa ideia mesmo, de uma coisa entrando na outra, para que a gente perceba que não são coisas jogadas ao léu, elas se intercomunicam, elas se associam e elas geram um potencial para que a gente melhore os nossos relacionamentos. Simples assim. Tem um conceito na medicina, até para lembrar aqui, que é o primo non nocere. É latim, né? Em primeiro lugar, não fazer mal. Isso é um conceito de Hipócrates, o pai da medicina. O médico, ele não... Se ele não puder ajudar, ele não deve fazer mal. Aliás, não é só o médico, mas porque isso é um dos aforismos de Hipócrates. Como pais, quando eu falo pais, é o genérico, né? Pai, mãe, ou aqueles que criam, sejam quem forem, né? Aqueles que assumem a missão e a honrosa missão de criar filhos nesse mundo. Se nós não pudermos, enquanto pais, enquanto responsáveis pela essa educação, por a formação básica desses seres, fazer o bem, que pelo menos a gente não faça mal. Então, quando a gente tem esse conhecimento mais básico de comportamentos e tudo mais, talvez não seja o necessário para a gente lidar com algumas coisas um pouco mais complexas. Ainda normais, não doenças, não disfuncionais, mas vamos recorrer a quem pode nos ajudar. Tem os profissionais que podem nos dar suporte. Eu não sou psicólogo, não é a minha área de formação na medicina, não sou psiquiatra, né? Eu sou intensivista, mas eu acredito
sempre falo isso, não falei isso a vida inteira, eu falei isso e defendo isso a partir de começar a estudar essas coisas e tudo mais. Eu acho que todo mundo tinha que ter um psicólogo. Para que coisas que não ficaram bem estruturadas, e em todos nós, acredito que todos nós, se pudéssemos, não é ficar dependente, não é por isso, por aquilo, mas ajudar a ver com mais clareza determinadas coisas. Isso é muito bom. Eu tenho a minha psicóloga. Outro ponto, conheça, que fecha com isso que a gente falou, conheça o desenvolvimento das crianças nas suas fases, para que você possa disciplinar aquilo que precisa ser disciplinado, mas que você não cobre indevidamente aquilo que não deve ser cobrado. Então, por exemplo, a criança, quando tem 1, 2 anos, ela tem que aprender a engatinhar, ela levanta, ela quer, e a gente fica preocupado, mas você tem que deixar. Se você tutelar demais, se você não permitir que ela se arrisque, isso vai se repercutir como um padrão para o futuro, onde ela não vai ter coragem, onde ela não vai ter um... Agora, claro, com cuidado, com amor, com carinho, entende? Porque ela é limitada ainda, porque ela não tem condição de conhecer todas as consequências. Mas a gente tem que ter isso por exemplo. Aí tem a questão da fralda, tem a questão dos pré-escolares, que eles precisam receber algumas regras que existem no mundo. Se a gente chega e esconde as regras, algumas coisas, pelo menos, do mundo, não, eu vou proteger porque o mundo, isso, aquilo, não sei o quê. É claro, tudo tem uma maneira de ser feita mais adequada. Essa é a busca que a gente tem que fazer ali. Deixa eu ver, deixa eu procurar um livro, deixa eu procurar um profissional, um psicopedagogo, deixa eu conversar com alguém que possa me orientar, entende, com um coach, com alguém que possa me orientar como é que eu posso fazer melhor pelo meu filho, nessa ou naquela fase. Eu converso com um pediatra, que também vai poder dar muita orientação nessas fases, mas você vai e dá a regra, porque senão o que vai acontecer? Ele sai da pré-adolescência, vai para a adolescência e não tem o conhecimento, ele não foi ensinado. É o exemplo lá da escola, que o menino estava aprendendo aritmética básica e, de repente, vem um maluco do professor, vai querer falar de alguma coisa mais complicada, enfim, não dá certo, não vai acontecer. Então, se informe sobre isso. A questão do autoconhecimento. Ninguém consegue ser melhor para o outro, seja o esposo, seja o filho, seja os colegas de trabalho, seja a sociedade, se ele não se melhorar. A coisa vem de dentro. Então, esse processo é necessário. E aí, lembra que há um tempinho atrás, num momento atrás aí, eu falei que tinha uma coisa que da gente aprender, deixar os nossos filhos ensinar para os nossos netos, porque a gente aprendeu coisas enquanto ensinava os nossos filhos. E uma das coisas que a gente aprende enquanto autoconhecimento é que existe, eu não vou aprofundar nisso, mas existe a nossa criança, a criança que nós fomos. Na realidade, nós não fomos, nós ainda somos. A nossa criança interior, ela existe. Ela está aqui dentro de mim, a minha criança interior está aqui dentro de mim. E em cada um de vocês existe o você pequeno. Existem técnicas, que não, aí já é uma outra coisa, de trabalhar técnicas em psicologia, em coaching. São abordagens aí que não é para a gente trabalhar
aqui, mas são impactantes demais. As coisas, os significados que a nossa criança, a gente enquanto criança lá atrás, deu para determinadas coisas, para nos proteger, que foram boas lá, é por isso a questão dos sabotadores que conversamos, essas coisas todas, entende, estão aqui. Por isso, essa minha ideia de como seria bom ter um psicólogo de família, alguém que pudesse, entende, ser aquela pessoa que desse um ajustezinho, né? E fosse, aos pouquinhos, nos ajudando. É assim que é. Então, lembre-se disso. Existe uma criança que não deixou de existir. Ela está dentro da gente. Frequentemente, nós podemos acessá-la. Frequentemente, nós podemos ouvi-la. Isso é muito legal, mas não é para aqui, não é para agora. Seja efetivo na comunicação e procure evitar incongruência. O que eu quero dizer com isso? Quando eu era pequeno, graças a Deus, tem muita gente que fuma, e não quero aqui dar lição de moral. Todo mundo sabe que fumar faz mal. Fumar é um hábito, e mesmo a gente sabendo que faz mal, o pessoal fuma, né? Porque é um hábito, mas pode ser vencido. Nós já falamos sobre isso, nós ensinamos algumas técnicas, enfim, não é desculpa, não. Dá para resolver. Mas o fato é que, quando eu era pequeno, era muito mais comum fumar. Hoje em dia, as coisas estão melhores. Mas eu lembro, meus pais fumavam. Depois eles pararam. Meu pai e minha mãe fumavam. E eu lembro disso, eu vivi isso. Meus tios fumavam, meu avô fumava, todo mundo fumava. E eu queria fumar também. Porque nós somos exemplo para os nossos filhos. É assim que é. Por isso o autoconhecimento. E por isso essa coisa da comunicação. O que a gente faz tem mais impacto, muitas vezes tem muito mais impacto do que o que a gente diz. Porque é o exemplo. Então, eu via meus pais fumando, eu achava bacana aquilo. Eu achava que aquilo, adulto fuma. Você não pode fumar. Não, menino, não pode fumar, não. Criança não pode fumar. Então, criança não pode fumar, mas quando eu for adulto, eu vou fumar, porque fumar deve ser bom, porque fumar deve ser poderoso, deve dar poder, em suma, qualquer analogia que fosse assim. E é o que é. Então, sabe, a gente tem que ter inteligência e tem que ter congruência. Quer dizer, o que a gente diz tem que bater com o que a gente faz. O que a gente fala tem que estar em uníssono com o que a gente está ali demonstrando. Porque senão não vai colar. E não colando, você pega uma criança, ou um pré-adolescente, ou mesmo um adolescente, que está na situação que quem já viu lá o Divertidamente, ou quem vai ver, e eu devia ganhar comissão, porque eu estou fazendo uma propaganda danada desse filme, mas ele é ótimo, é muito bom mesmo. Vocês vão ver que é uma fase da vida. Se nós, adultos, precisamos de orientação, por vezes precisamos de ajuda, precisamos, né, ter discernimento, ou buscar discernimento com amigos, com algum profissional, qualquer coisa que vale, e ainda mais uma criança, um pré-adolescente, um adolescente que está vendo a gente dizer uma coisa, exigir uma coisa, orientar uma coisa, mas ao mesmo tempo não está vendo isso na prática. Então, é muito importante. Tenha muita atenção com o que você comunica, com gestos, palavras, na frente dos seus filhos, porque isso pode negativar outras coisas boas que você faça por eles na educação deles. Na quarta-feira passada, agora, anteontem, foi anteontem? Não, acho que não. Nossa, é tanta live que eu já perdi um pouco aqui. Mas quando falamos de relacionamentos românticos,
nós sugerimos como uma das ações, ou seja, partindo para a ação, que o casal tivesse uma noite, ou 2 noites, enfim, tivesse um momento deles. Não vou voltar a falar, já foi falado, mas com os filhos é a mesma coisa. Com os filhos é a mesma coisa. Precisamos dedicar tempo de qualidade, tempo de convivência com as crianças, ou com os pré-adolescentes, ou com os adolescentes. Aí você mas o adolescente, ele nem quer mais. Nossa, quando era criança, saía. Eu sei como é que é. Meus filhos hoje são adultos, mas foram crianças, foram pré-adolescentes, adolescentes. E eu sei como é que é isso mesmo. Mas eu também já comentei aqui com vocês que nós temos que estar ligados no momento. Não podemos tratar o adolescente do jeito que a gente trata uma criança. Ele cresceu, nós temos que reconhecer que ele cresceu. Só que isso é um processo. Se a criança, desde pequena, tem aquele momento de convívio com os pais, de troca, de rir, de brincar, vai mudar com o tempo. Quando ele for adolescente, ele vai dar uma atenção para os amiguinhos, é normal, e a gente tem que entender isso, porque ele precisa se lançar no mundo, ele precisa sair do ninho, isso faz parte do processo de amadurecimento da personalidade daquele indivíduo, mas ele não vai ser, ou vai ter uma grande chance de não ser, um adolescente rebelde, um adolescente entende que não valoriza o que o pai e a mãe falam, porque ele está vindo de um processo de aproximação, de conhecimento mútuo. Enfim, coisas assim é que vão fazer a gente ter mais ou menos facilidade e, no final, quando a gente der por encerrada a nossa missão, quando eles levantarem voo do ninho, fizemos o nosso melhor, sempre fizemos. Mas vamos tentar elevar a barra do nosso melhor. Meus queridos, minhas queridas, falamos muito hoje, Isso me motiva demais. Eu acredito que vocês devam reparar, e eu peço desculpas até em um outro momento de ser tão enfático, mas eu fico empolgado. De verdade, eu fico empolgado. Não estaria aqui falando se eu não sentisse isso. O fato de eu sentir, o fato de eu dizer, é apenas da minha autenticidade, da minha sinceridade. Como vocês vão receber, eu espero que seja não de uma maneira... nossa, mas o Dr. Fábio... Não é esse o meu objetivo. Eu não estou atrás de likes ou elogios. O que realmente me motiva de estar aqui não é essa live. Eu tenho outros projetos meus que eu acho que é meio missão. Eu quero, de alguma maneira, ajudar em coisas que eu acho que eu posso ajudar. Então, se o meu objetivo é esse, e se um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu ajudei algum de vocês, eu estou feliz, eu estou satisfeito e eu agradeço muito. Agradeço a Deus, agradeço a vocês aqui a companhia. Amanhã nós vamos ter a nossa última live da jornada Evoluindo Juntos. Já falei, é um projeto de vida, não é uma coisa de início de ano. Aqueles que quiserem, vamos estar juntos, tá bom? É isso aí. Uma ótima noite. Descansem, aproveitem, um ótimo final de semana. E amanhã temos live, tá bom? Grande abraço.